Bom dia, galera. Professor Daniel, matemática, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre cálculo algébrico, né? Entrando no conceito de expressões algébricas. Expressões algébricas na matemática são expressões quando aparecem números e letras, ou somente letras, que aí a gente classifica como uma equação algébrica ou literária. Eu vou trazer uma situação, problema, para que a gente possa entender mais ou menos como é que funciona o conceito, como é que funciona uma expressão algébrica. O conceito está aí, ó. A cada quilômetro rodado, cada quilômetro custa R$ 4,60. Então, para o percurso de X quilômetro, o custo será de, com uma taxa inicial de R$ 80, R$ 80 por quilômetro, que a expressão, a taxa inicial é expressa por 80. Eu teria, para classificar isso como uma expressão algébrica, eu teria aqui o preço vai ser igual o inicial, que foi 80, mais o valor do quilômetro, que foi 4,60, vezes a quilometragem, que é x, que ele não me deu. Então, logo eu tenho uma expressão algébrica, onde x é a minha variável, e aí eu calculo. A cada quilômetro, se eu percorrer 10 quilômetros, eu vou ter um valor, se eu percorrer 20 quilômetros, eu vou ter outro valor, e assim sucessivamente. Então, a expressão algébrica é dada por essa equação. Então, eu tenho uma expressão onde, para que tenha algébrica, eu preciso ter números e letras, ou somente letras, porque eu poderia ter uma expressão do tipo x mais y, que me daria uma expressão algébrica, e eu atribuiria valores a y e a x. Uma segunda situação é para a gente fazer um cálculo de um perímetro de uma determinada área. Por exemplo, uma área expressa pelo número x, né, a sua largura. A sua largura vale x e o seu comprimento vale x mais 5. Como nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados, eu tenho dois lados que valem x e dois lados que valem x mais 5. Então, minha expressão algébrica ficaria 2x mais 2 vezes x mais 5. Isso seria a minha expressão algébrica. Então, seria uma expressão algébrica onde a soma de tudo isso daria o perímetro dessa área. Eu daria o perímetro dessa figura. Então, eu posso ter uma situação que eu teria a minha expressão 80 mais 4,60x, que é uma expressão, e na minha situação 2, que eu fiquei com 2x mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, mais 10. Então, ficaria 2x mais 2x, 4x mais 10. De novo, uma expressão algébrica com uma variável. Então, as letras, quando você vê uma letra em uma expressão algébrica, ela é chamada de variável. As expressões algébricas, ela também tem uma classificação. Ela pode ser racional ou irracional. Então, quando a expressão algébrica for do tipo racional, é quando tem uma variável, quando não contém variável no radical. Não contém variável no radical. Então, eu tenho uma expressão do tipo 2x menos y. Eu posso ter também uma expressão do tipo raiz de 5x mais raiz de 6y. Isso seriam exemplos de expressões algébricas racionais. Quando eu falar de expressão algébrica irracional, aí vai ser do tipo que quando contém pelo menos uma variável no radical. Então, eu teria 4 raiz de x mais 3 raiz de y. Ou eu poderia também ter 2x mais raiz de x vezes y. Então, seria a expressão do tipo irracional. Beleza? Como eu falei, as expressões podem ser racionais e irracionais, mas as racionais elas podem ser também classificadas de duas maneiras, como inteiras ou fracionárias. As fracionárias são quando não contém variável no denominador.
Então, poderia ser, ó, do tipo 3x à quinta sobre 3 mais 2y sobre 4. Isso seria um exemplo de uma expressão algébrica inteira. Ou poderia ser raiz de 6 sobre 7 mais y. Isso seria também um exemplo. Ela não contém variável no denominador. Já as fracionárias é quando contém pelo menos uma variável no denominador. Então seria, por exemplo, x mais 1 sobre y. Poderia ser do tipo também x mais y sobre 2yx e assim sucessivamente. Então, as fracionárias, elas precisam ter pelo menos uma variável no denominador. Então, esses são conceitos iniciais, né? Onde a gente simplesmente expressa de uma maneira como funciona o conceito de expressões algébricas. Nós vamos ver mais adiante termos semelhantes. Então, eu preciso só entender que expressões algébricas, vamos lá, recapitulando aqui desde o início. Uma expressão algébrica, elas precisam apresentar números ou letras, elas podem ser do tipo racional, irracional. Da forma racional, ela é do tipo inteira e do tipo fracionária. E aí eu citei alguns exemplos aqui que a gente pode encontrar o que são cada uma. As racionais, elas não contêm variável no radical, então o radical é a raiz, e as irracionais, ela pelo menos contém uma variável no radical. E as racionais inteiras, elas não podem ter variável no denominador. E as racionais fracionárias, ela tem que ter pelo menos uma variável no denominador. Valeu? Até mais aí, a gente vai dar sequência aí no próximo vídeo.